né? Muitos têm dúvidas sobre essa questão de jogos de azar. E nós temos aqui 2 pastores, né? Ambos são pastores batistas, mas não são da Igreja Batista da Lagoinha, são de igrejas parceiras, igrejas irmãs aqui da Grande Belo Horizonte, pastor Rossi, que é da Batista de Contagem, Central de Contagem, e o pastor Sami, que é da Batista Central de Belo Horizonte. Queridos, jogo de azar. Primeiro vamos conceituar, porque há certas expressões que a gente usa no cotidiano assim, mas o que é um jogo de azar? Porque às vezes a pessoa pensa, jogo de azar quando eu perco, quando eu ganho é jogo de sorte. Mas o que é um jogo de azar? Bom, sempre bom estar aqui, né? Prazer. Obrigado, Rossi. Sami também. É a pergunta pertinente para iniciar o processo, né? Começa do fato de que foi traduzido incorretamente do idioma espanhol, que é juego de azar. Azar no espanhol não significa má sorte, significa probabilidade. Pera, como é que é? Repete aí, porque eu só não sabia não, como é que é? O jogo de azar foi traduzido incorretamente do espanhol. Derivou do espanhol. Só um minutinho, Vanessa Nício. Ai. Sabe que a Vanessa, nossa diretora, ela é casada com um colombiano, mas que fala bem o espanhol. Depois... Oi? Mas vem cá, depois você consulta o Oscar aqui né? E pergunta para ele assim, como é que eles falam lá na Espanha, ou na Colômbia, como é que fala azar mesmo? Porque o nosso azar aqui, como o Rosa está falando... O significado lá a palavra é azar, a pronúncia é azar, só que o significado lá é probabilidade. Olha que interessante, você sabia disso, Vanessa? Não é má sorte. Não. Olha que interessante. Bate-papo também é cultura, filho. Cultura. Eu não sabia disso, não. Eu tenho um amigo na Colômbia, cliente também, que é o Johnny Caro, ele deve estar assistindo. E eu consultei ele também, né? Apesar de que eu já tinha conhecimento, mas eu consultei. Ele é colombiano também. Então, a tradução correta seria jogos de probabilidade. Olha que interessante. Não seria jogos de azar. Mas aí eu comecei a estudar um pouco mais também a respeito disso, para saber o que significa, por que então azar. O jogo de azar você investe uma pequena quantia, com o objetivo de alcançar um bem maior, e você conta com a sorte em detrimento ao azar do outro. Certo. Por isso é chamado de jogo de azar. E que não envolve também a sua competência. Você não precisa, por exemplo, o pôquer não é um jogo de azar. Por quê? Porque é estratégia, né? Estratégia. Eu sou jogador de pôquer. Eu amo pôquer. Ih, rapaz, agora polêmica. Polêmica. Eu jogo pôquer. É mesmo? Eu gosto de pôquer. E me considero um razoável jogador. Porque inclusive tem canal na TV de pôquer, né? Como jogo, como se fosse esporte, né? E eu já quero, vou deixar a palavra agora para o Samir, mas eu já quero apimentar, dizer que jogar não é pecado. Eita. Apesar de que a Bíblia, a gente vai discorrer sobre isso, o que Deus, os conceitos bíblicos que vão nos orientar a respeito do jogo, a respeito da ganância, da avareza e tantas coisas. Hoje vai bombar. Não é conveniente que se jogue, né? Mas julgar é pecado, jogar não. Olha só que legal, aqui, pode mandar, já tá chegando aqui, sabia que é da polêmica. Vai bombar. Hashtag 984029756, estamos sobre jogos de azar, jogos de probabilidade, como o pastor Rossi aqui já nos esclareceu pra gente, que é probabilidade, quer dizer, você investe uma quantia que não depende da sua competência, depende da sorte. Da sorte. Aquela caça-níquel, esse tipo de coisa. Depende da sorte. Não é, o jogo de azar é você contar com a sorte. E tem outra questão também interessante do jogo de azar, outra característica, que é quanto menor a probabilidade de você vencer, maior é o valor do prêmio. Né? Porque a probabilidade de você vencer e ganhar também, de ter um azar maior, quer dizer, é real. Então, eu vou aproveitar e jogar a pergunta aqui para o Samir. Depois você vai dizer se você tem a mesma posição do pastor Rossi ou se você tem posição diferente, e já pode responder, porque em termos de probabilidade, a Camila, que é lá de Contagem, ela pergunta, jogar na Mega Sena e coisas desse tipo é contrário aos ensinamentos do Senhor? Porque se tem uma coisa que é probabilidade, é a Mega Sena. É uma probabilidade mínima, ínfima, de você ganhar. Você investe um valor, uma quantia, normalmente é pequena, esperando que a sorte caia sobre você e ganhe. Isso você considera pecado? Olha, como o Rossi disse que ele joga pôquer, mas ele disse que o pôquer não é um jogo de azar. Sendo assim, eu não estou entendendo que ele esteja defendendo jogos de azar. Não é? É o que eu estou entendendo.
A Bíblia ela não se manifesta claramente em relação a jogos de azar, mas ela tem um texto que nos dá uma pista, que é o texto de Provérbios 13:11. Provérbios 13:11. Provérbios 13:11, que fala: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. Então a gente pode dizer que a Bíblia ela não é a favor de dinheiro fácil. Então a Mega Sena, por exemplo, que a Camila pergunta aqui, é um dinheiro fácil no sentido assim, não é que é fácil ganhar, mas quem ganha depositou um valor pequeno e recebe uma bolada. É nesse sentido. Agora, alguém poderia argumentar, mas Provérbios, ele é um livro de sabedoria e não de mandamentos. Eu concordo. O que o provérbio aqui disse, né, é que o dinheiro ganho facilmente, ele se vai facilmente. Não é? Então, ele não é um dinheiro estável. Tem lastro, assim que... E, de fato, eu fiz uma pequena pesquisa. Mais de 80% das pessoas que ganharam em loterias, em geral, acabaram em um estado pior do que o inicial. Loucura isso. E aí, então, esse provérbio, ele se mostra verdadeiro. Perfeito. Né? Então, assim, a Bíblia valoriza o dinheiro ganho com trabalho, com esforço. Fala que esse é um dinheiro digno, né? Que esse é um dinheiro estável. Inclusive, muitos pais partem desse pressuposto para endurecerem o processo dos filhos conquistarem as coisas. Eu ouvi dizer que tem alguns cantores, como Elton John, alguns artistas, que simplesmente fizeram o quê? Eles deserdaram os filhos, dizendo que a fortuna, a herança desses astros vai para organizações de caridade, porque os filhos já têm estrutura e infraestrutura para construírem as próprias fortunas. É um pouco radical essa medida, mas a ideia é essa, né? Se ganhou fácil demais, pode sair pelos dedos, né? De mão beijada, né? A gente começa, eu quero deixar claro aqui, por exemplo, eu sou um jogador de pôquer, mas eu não jogo a moeda monetária. Eu jogo pôquer, por exemplo, no iPad, é uma moeda virtual e eu ganho status. O ranking é de status. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, é bom a gente entender o contexto. O que influencia a sociedade? Os missionários, os pentecostais, né, os americanos, principalmente quando vieram para o Brasil, havia um jogo lá nos Estados Unidos que chamava Números, que era muito parecido com jogos de bicho, só que não era aceito, né, legalizado pelo Estado. Então, a gente pega um paralelo a isso e você vê que a igreja hoje herda muito dessas influências. Por exemplo, o mesmo se aplica para o início do século anterior em relação à bebida. Quando hoje a igreja diz assim, é proibido beber. A Bíblia não te proíbe beber. Você não pode, porque um irmão ou um pastor toma um vinho, ou mesmo se ele queira beber alguma coisa, você dizer que ele está em pecado. O que a Bíblia nos ensina é que você não deve embriagar, ou mesmo em relação ao jogo. Tanto que hoje é legalizado pelo Estado, né? Inclusive é uma das questões mais rentáveis, o Estado inclusive incentiva, porque ganha a tributação, com isso é rentável, né? E o Estado patrocina o jogo. Mega Sena. Agora, eu quero deixar claro aqui, porque o Samir está me conhecendo agora, mas é porque eu combato os extremos. Parece que o crente, ele tem um problema. O crente parece que ele não conhece o 30, o 40, o 50, ou ele é 8 ou ele é 80. O que eu combato são os radicalismos. Agora, então, por exemplo, jogar pôquer a dinheiro, você é contrário? Não, eu sou contrário porque isso gera uma dependência. Nós temos, estatisticamente, como o Samir disse, 80% das pessoas que enriqueceram. Eu acho que o brasileiro tem dois problemas. Ele não teve educação política e educação financeira. Então, tem uma questão psicológica e também uma questão espiritual, como Provérbios 13 diz. Então, 80%, isso é estatística, das pessoas que enriquecem, né, elas terminam a vida delas mais pobres do que eram. Isso Mas no caso, por exemplo, pôquer. A Camila pergunta aqui, porque mexe com baralho. Eu não sei o pôquer virtual. É a mesma coisa, o conceito é o mesmo. Mas assim, no meio cristão evangélico, tem um negócio com baralho, eu não sei bem das teorias, eu já ouvi esse negócio, porque o valete simboliza um demônio, o rei
Você tem informação sobre isso? Vocês têm informação sobre isso? Eu já ouvi falar muita coisa sobre o baralho. Eu, pessoalmente, não sou contra jogos de baralho. Sem querer me expor, mas já me expondo, já que o Rossi... Estamos aqui no momento de abrir o coração. Nós temos que ser responsáveis, porque o que a religião faz, e eu combato a religião, às vezes, ela coloca um peso sobre a comunidade, às vezes de forma inconsciente, até para protegê-los, mas não é um peso que o Senhor quer. Eu vou deixar o Samir falar um pouquinho, mas isso é profundo. Porque eu estou falando Nosso baralho, papel é de responsabilidade. eu estou falando do baralho que é baralho convencional, valete, rei, ais. Porque assim, o pessoal joga Uno, não sei querer fazer propaganda, joga Uno. O pessoal da Central mesmo joga Dutch Blitz, conhece Dutch Blitz? Não. Mocidade da Central, ensina pro Samir aqui, ó. Dutch Blitz é super legal, os jovens da Central Eu jogam. conheço o Uno, Cancan. Uno, mas assim, são cartas, mas não são baralho. O baralho, você falou que você leu alguma coisa sobre isso? Não, já li muita coisa, mas sinceramente eu não dei crédito. Pessoalmente, eu gosto de jogar buraco, eu gosto de jogar truco. Eita, nós, ó, momento de abrir o coração. Convidar um dia pra gente fazer uma parceria. Eu gosto de jogar. Mas vem cá, jogar truco, por exemplo. Não que eu saiba jogar truco, tá? Apenas é conhecimento teórico. Eu já joguei muito truco, mas eu lembro quando eu jogava truco, eu tinha tempo, Confesso. Não, sério, quando eu era jovem eu jogava muito truco. Truco é um jogo, tirando o baralho, mas, por exemplo, truco é um jogo, se você não mentir, você blefe, não ganha. né? É o blefe. Mas a gente tem que diferenciar. Blefe e mentiras são coisas diferentes. Vamos lá, coisas por quê? diferentes. Você tenta mostrar para o outro que você não tem uma carta. Não. Eu blefo quando eu tenho cartas baixas e truco a pessoa. Isso. Quer dizer, São regras. Né? Isso não é uma mentira. Eu não estou dizendo eu tenho uma carta alta. Não, eu não estou falando isso. Eu estou fazendo um desafio, que é o truco. Né? Eu estou desafiando a pessoa e, obviamente, que ao ela vai pagar desafiar, ela vai ali... Tem né? muito a ver com o pôquer, né? Sim. Porque o pôquer é o blefe, é mais ou menos isso. Eu tenho boas cartas na mão. Né? Eu aposto... O pôquer, por exemplo, né, que também é parecido com o truco nesse sentido, ele envolve uma habilidade de persuasão, habilidade que não é só sorte. Você não joga só com as cartas que você tem. Você tem um estudo de caso, você estuda comportamento, o psicológico. É um jogo muito inteligente. Né? Agora, deixa eu apimentar um pouquinho aqui. Mais ainda? Vamos lá. Porque o crente tem um problema, que nós vivemos em tribos. Né? Lembra das 12 tribos de Israel, filhos de Jacó? Nós vivemos em tribos, convivemos em bandos. Aí vem um pastor louco na Rede Super falar isso, mas Então, eu tenho uma tribo, eu sou da Igreja Batista de Contagem, o Samir da Igreja Batista Central, somos tribos, apesar de que há muita similaridade. Mas existem tribos bem diferentes. Tem tribos com grupos de pessoas que são totalmente contra a música secular. Há outros grupos que não permitem ninguém beber. Ou seja, eu acho que 2 problemas nós temos em relação aos jogos. Ele se torna pecado quando se torna um vício e quando se torna um escândalo. Então, eu tenho que saber o seguinte, eu não posso escandalizar, porque eu posso ser escândalo no simples fato de eu ser batista. Não fazer nada de errado, eu já sou um escândalo, talvez, para quem não assimila essa ideia. Então, mas se para a minha comunidade eu me torno um escândalo, isso é pecado, percebe? Então, agora, o que eu queria apimentar não era nem isso. O crente fala que jogar na loteria é pecado, jogar na Mega Sena é pecado, a maioria dos que estão me ouvindo, mas faz rifa na igreja. Rifa é você investir um pequeno valor para você obter um bem maior e conta com a sorte em detrimento do azar do outro. Mas a rifa dentro da igreja é para investir em missões. Nós então vamos fazer o seguinte, aqui questionando vamos segurar essa questão da rifa na igreja. Rifa é um jogo de azar? Bom, é uma provocação, pastor Rossi, eu queria que você se opinasse. Você acha que rifa, né, mesmo que seja para investir em missões, acaba sendo um jogo de azar? Né? Vamos rifar lá um carro, sei lá, alguma coisa assim? Bom, você vai saber da resposta depois do intervalo. Vamos e voltamos já com o nosso bate-papo. De volta com o nosso bate-papo. Hoje o bate-papo está quente, estamos conversando sobre jogos de azar. E você está participando pelo 984029756, mandando o seu WhatsApp. Já leio alguns aqui, vou ler os outros que estão chegando. E o pastor Rossi, ele fez uma provocação aqui sobre a crítica que muitos fazem sobre as mega-senas, loterias, essas coisas. Mas as igrejas realmente é uma prática recorrente nas igrejas, as rifas.
As rifas são jogos de azar, Rossi? O que você acha? Baseado no conceito de que jogo de azar é investir uma pequena quantia para se obter um bem maior, né, e ter a sorte em detrimento ao azar do outro, é similar a um jogo de Mega Sena, não há diferença absolutamente nenhuma. Ainda que as intenções sejam louváveis. Nós não estamos falando de propósito, de intenção, nós estamos falando do ato, né? Então, assim, a motivação é boa, isso não justifica a prática. Porque o crente tem esse problema, Cássio. O crente critica, por exemplo, eu falo crente, né? Porque é o grupo que eu invisto para que alcance um avanço, né? Porque, por exemplo, o cristão, ele critica o governo, mas nas devidas proporções, ele às vezes tem gato na casa dele, ele não tem uma conduta coerente à crítica. Nós somos agentes transformadores. Se eu preciso que o mundo, as coisas melhorem, tem que partir de mim. Então é muito comum o crente às vezes ter uma frase pronta, criticar às vezes, jogo de azar é pecado. Claro, é evidente, eu vou defender isso daqui a pouco, de que eu não aconselho ninguém a julgar. Mas dizer também, porque alguém julgou que ele está em pecado, isso não, a Bíblia não nos dá essa base. O Gustavo de Contagem, ele questiona exatamente isso. Rifa na igreja é correta? Ele está questionando isso. E a Marta de São Gabriel do Oeste, lá no Mato Grosso do Sul, ela fala, e telecena é pecado? Telecena você acha que é pecado? Olha, eu não vou dar essa resposta direta, não. Você está muito quietinho, sabe? Eu estou de olho em você pode falar. Como eu falei antes, a Bíblia ela não diz claramente se jogos de azar são pecaminosos ou não. Tem um provérbio que nos alerta, dinheiro que vem fácil, vai fácil. Há textos que exaltam, né, o trabalho para que a partir dele você tenha o seu sustento, né? E há ainda algumas outras coisas. A Bíblia alerta em relação ao amor ao dinheiro, né? Que Deus e o dinheiro podem ser concorrentes no nosso coração. Então a grande pergunta é, alguém que se dedica a jogos de azar para ganhar dinheiro, é um questionamento, a confiança dele está onde? Está no dinheiro ou em Deus? A Bíblia também fala contra o vício, e aí qualquer que seja, inclusive aí vício em jogos de azar, ou até, a gente falou de buraco e truco, né? Há pessoas que são viciadas em jogos de baralho. Mesmo que não haja dinheiro envolvido, são viciadas no jogo em si. Isso é um problema? Isso é um problema. Entendi, porque está dominando a pessoa, né? Sim, exatamente. Tem uma pessoa aqui do Piauí que mandou uma questão interessante, né, sobre a questão de Mega Sena, falamos. Ela diz assim, o pastor da igreja pode aconselhar um membro da sua igreja a dizimar sabendo que ele ganhou na Mega Sena? Claro. É interessante, claro, né? Não, mas são as pegadinhas, né? Mas é claro, evidente, tudo pertence ao Senhor, do Senhor é o ouro e a prata. Se a pessoa chega na igreja com o coração, entendendo por que ela está fazendo aquilo, antes de tudo, de uma forma como um ato de culto e celebração, por que não receber, claro? Nós temos que tomar muito cuidado para não sermos fariseus. Essa pergunta me lembrou da narrativa bíblica que mostra Judas devolvendo, né, para os sacerdotes o dinheiro que ele havia ganho para entregar Cristo. E aí os sacerdotes pegam aquele dinheiro e não o consideram digno de ser colocado ali entre as ofertas, se não me engano, porque era dinheiro de sangue. Então, com aquele dinheiro, eles compram o campo. Poxa, na minha opinião, assim, sem entrar muito em detalhes, uma hipocrisia danada, né? Então, assim, o dinheiro, ele é santo, ele é válido, ele pode ser usado em benefício da obra de Deus, óbvio, tipo assim, o dinheiro que vem do tráfico de drogas, o traficante muito ganhou bom, dinheiro, ele pode dar o dízimo? Poxa, eu não trabalharia com ele, com esse traficante, para ele dar o dízimo, eu trabalharia com ele para ele deixar de ser traficante, obviamente. Mas eu proibiria de dar o dízimo? É igual a prostituta que está frequentando a igreja lá e está num processo... Né? Ela aceitou a Cristo, mas está saindo da prostituição, não conseguiu ainda se libertar. Aí ela vai dizimar fruto do seu trabalho. Porque é a profissão hoje, né?
E é polêmico o trem mesmo. Eu lembro de estados do Brasil em que há justiceiros, cangaceiros, sabe as pessoas que matam a mando É igual aconteceu no Maranhão, de pessoal matar os índios, vocês ficaram sabendo, né? Que deceparam as mãos dos índios. Às vezes esses capangas são de igrejas evangélicas. Ganham dinheiro para fazer essa atrocidade e depois vai dizimar no domingo na igreja. E aí? É difícil mesmo, né? Eu até sugiro um tema um dia aqui do bate-papo, a palavra coerência, porque isso não existe hoje quase. As pessoas vivem uma incoerência. Né? Às vezes se apegam muito num ponto, e eu quero até citar pelo menos um versículo aqui, senão eles vão achar que eu não sou de Deus. Deixa eu ler. Não, você sabe a Bíblia também, Rossi. Não, ele leu Provérbios 13, 11, tem uma outra passagem também, Provérbios 12, 11, um capítulo anterior, diz: quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. E outras passagens que fala também, aqui Senhor que você serve. Então a gente sabe que não é uma prática quando envolve dinheiro. Quantas pessoas, quantos lares foram destruídos? Pessoa que vendeu até o cachorro, a galinha, a esposa, porque perdeu o controle. Então é óbvio que eu não defendo a prática de jogos de azar, eu não defendo. Mas eu estou aqui também para não trazer, porque a gente precisa ser responsável, né, Samir? Em dizer o seguinte, você falar que isso é pecado, não é. Agora, eu acho, a minha opinião, eu acho reprovável, eu acho absurdo o Estado brasileiro, seja no nível federal, estadual, eu acho que até alguns municípios têm isso, patrocinar esse tipo de jogo. Porque para mim isso é concentração de renda. Uma loteria esportiva, uma mega-sena. A minha opinião isso é concentração de renda. Cada pobre, cada indivíduo contribui com R$5, R$10, não sei qual é o valor de um jogo, para que no final o Estado coma uma boa parte através do tributo, através da gestão daquele jogo, e esse dinheiro vai para a mão de 1 ou 2 ou 3 pessoas. Quer dizer, é um processo inverso do que deveria acontecer, que é a distribuição de renda. O Estado promove concentração de renda na mão de poucas pessoas. Eu julgo isso um absurdo, o Estado brasileiro fazer uso de uma prática dessa, que infelizmente gera ou cria a possibilidade de vício. Porque há pessoas que são viciadas, a cada semana estão na frente de uma lotérica, gastando um dinheiro importante, e com a esperança, porque essas pessoas fazem isso, a maioria absoluta, faz com a esperança de melhorar de vida. Não faz porque é maldosa, não faz porque tem uma índole ruim, Cássio, faz porque está desesperada. Quem não me garante que há uma manipulação também? Pois é. Ou seja, de uma forma, né, não idônea, né, para se alcançar um resultado. Além dessas questões que a gente já colocou, de vício, de amor ao dinheiro, eu acrescento ainda desperdício. Né? Porque quando você ali aposta dinheiro, poxa, na maioria das vezes você perde. E esse dinheiro, então, ao invés de você usá-lo para a sua família, para você mesmo, você está desperdiçando, você está jogando fora. Perfeito. E Deus, ele seria favorável a isso? Eu acho que não. Com certeza, com certeza. Eu acho que não. O Magno Aguiar está assistindo a gente lá de Mesquita. Você não colocou o estado, eu conheço Mesquita no Rio de Janeiro. Não sei se é do Rio, mas se for, um grande abraço. Também se não for, um grande abraço, do mesmo jeito, né, Magno? Muito obrigado. Tem uma pessoa aqui que é o Fernando, que é do Rio de Janeiro. Esse, com certeza, Fernando Knupp, ele é de Nova Friburgo, ele dá um testemunho, queria que vocês comentassem. Ele fala assim: eu era macumbeiro, diz o Fernando. E quando eu recebi o Exu e a pomba gira, eles usavam baralho para consultar e os números das figuras eram usados para as pessoas. Vocês têm informação sobre isso? É um testemunho do Fernando, a experiência que ele teve, desse vínculo do baralho como indicação de pessoas. Porque você tem cartomante também que faz isso, né? Algumas religiões que fazem isso, né? Eu não tenho a menor dúvida de que o baralho pode ser usado de maneira pecaminosa e errada. Agora, se a gente for assim, exagerar, até borra de café pode ser usada. Quer dizer, tem gente que vê o futuro do outro a partir de borra de café. Então eu acho que o problema não é o baralho em si, porque o baralho é uma sequência numérica, apenas. Inclusive, o Fernando está dizendo aqui, muito interessante o que ele está falando, que é em concordância contigo. Ele fala assim, essas pessoas, os orixás, desculpa, os líderes religiosos da macumba, eles consagravam os baralhos para os orixás. Mas hoje, o Fernando diz, hoje eu também, se me convidar para jogar, eu jogo sem problema, com baralho.
Né? Vamos jogar ainda, Fernando. Pois eu sou liberto, né? Glória a Deus, graça e paz para vocês. Então ele concorda com isso, que o problema não está na carta. O problema, a questão é o seguinte, a gente trata o mundo espiritual de uma forma muito simplista, né? Por exemplo, então daqui a pouco se o diabo manifesta e fala assim, o amarelo é meu, ninguém mais vai usar, ou aqueles atabaques, por exemplo, que quase não se vê dentro da igreja, porque alguém um dia, porque viu, existe de fato aqueles instrumentos que servem utilizados para exaltar os orixás, mas quem disse que a música, os tambores não é para louvar também o Senhor? Então, às vezes a gente se apega, porque o brasileiro é muito supersticioso, a gente se apega muito a uma questão e trata o mundo espiritual de uma forma muito simplista, é muito mais além disso. Né? Perfeito. A Gabriela de Caeté volta à questão. Jogos de baralho, por exemplo, truco, não sendo a valer, só por diversão é pecado? Claro que não. Para mim não é. Não, né? Se fosse, eu estaria perdido, porque eu jogo todo dia. É truco. E é gostoso. Só para explicar, eu jogo todo dia a partir de um aplicativo online. E não, sério? Tem truco online, não cara? Fisicamente falando. Mas é sério mesmo? Não Mas sabia disso, se você não. estiver viciado, nós vamos orar, tá? Por você. E nem é todo dia também. Todo dia é um jeito de dizer. É o modo de expressão. É o modo de dizer. Até parece que todo dia fica lá jogando truco. Ou preguiça. Mas tem uns joguinhos, como é que chama? Candy Crush? É Candy Crush ou Jéssica? Você fica jogando o tempo inteiro aí? Não, né? Não. Qual que é que você fica jogando? Tô brincando com a nossa cinegrafista aqui. Tem um joguinho, é Candy Crush que chama? Tem esse jogo, eu acho. Nunca joguei, não. Mas é de azar, que você não conhece? Conhece esse? Acho que é. O pessoal tá falando, né? A Jéssica tá falando que é. Mas acho que não é de azar, não, né? Não. Eu jogo xadrez há 40 anos e só falta alguém dizer que xadrez também é pecado. Então, porque o xadrez tem todo um simbolismo lá, rei, rainha, bispo. É um jogo romano. Não, e é maravilhoso. É de Deus. O Jaderson, que é da Igreja Lagoinha, ele fala, gosto muito do programa e assisto sempre. Me falem sobre baralho. Vejo muitos pastores, inclusive, da igreja dele, que atribuem a origem do baralho como algo que desagrada a Deus. Você sabe algo a respeito? Há algo maligno por trás do jogo de cartas, realmente? Fiquem em dúvida. Porque o pastor Ross joga pôquer. E aí? Por que esse negócio? Por que rainha, valete? Olha, hoje existem muitos simbolismos, né? Por exemplo, a própria cruz, se você estudar, você tem vários tipos de cruz diferentes. E cada cruz tem um significado. Então, assim, hoje o campo do estudo é muito vasto. Então, assim, depende do seu interesse, né? Então, é claro que se você for buscar a fundo o real significado do baralho, pode ser que você descubra algumas coisas assim. Não estou dizendo que não exista. Agora, o que eu combato são os excessos, né? Agora, historicamente, eu fico pensando, você citou xadrez. O jogo xadrez, ele representa um momento da história da humanidade, que é um momento ali da Idade Média para a Idade Moderna, porque ela representa figuras da Europa medieval. Né? Que é rainha, bispo, a torre, que era a torre do castelo, o cavalo, um momento de cavalaria, você tinha os peões, né? Isso então tem aquelas figuras. Quando você vai para o baralho, estou falando como historiador aqui, pura e simplesmente. No baralho, eu não sei o as, o que é o as, mas eu sei que é a letra A, é claro, mas não sei o que significa o as, né? Mas os outros ali, números de 1 a 10. É 10. É as 2 a 10. 2 a 10. Depois você tem o valete. O que era o valete? O valete era o assessor do cavaleiro. O valete era aquele rapaz que ajudava os cavaleiros medievais. O rei e a rainha. Então, assim, historicamente, são personagens que existiam. Não vejo necessariamente aí algo espiritual. Né? Nem eu vejo. Nem eu vejo, confesso. O Davi, que é de Santa Maria da Vitória, na Bahia, um grande abraço, Davi, e a todos os queridos baianos, ele pergunta, fazer sorteio, já falou de rifa, agora sorteio na igreja, para fins lucrativos, é pecado? Nossa. O que é um fim lucrativo? O que seria um fim lucrativo? Lançar sorte. Se me permite só apimentar também um pouquinho mais, é que lançar sorte. Você veio hoje pimentado, hein, filho? Né? Hoje você veio pimentado. Mas lançar sorte é pecado dentro da igreja? Porque nós temos vários casos na história. Matias pergunta, né? Matias não foi escolhido assim? Matias foi escolhido por sorte. Veja só, me permita aqui, não levo 20 segundos.
Josué lançou sorte para determinar uma porção da terra, Neemias lançou sorte para determinar quem viveria dentro das muralhas. Nós temos o caso dos apóstolos que lançaram sorte para substituto de Judas Iscariotes. É claro que os historiadores, os teólogos dizem assim, mas foi uma influência do Espírito Santo naquele dado momento, porque eles não tinham a revelação completa. Quem sou eu para limitar o Espírito Santo? Isso. O Espírito Santo pode agir do jeito que ele quiser, ele é Deus. Então, mas fato é que lançaram sorte. Nós temos aqui pelo menos meia dúzia de casos que eu posso citar. Aquele negócio do Urim e Tumim também era mais ou menos por aí, né? Então, eu não posso dizer com isso que lançar sorte. Inclusive, eu preciso ler um versículo que é rápido, diz assim, Provérbios 16, 33. É o que eu ia ler agora. Maravilhoso, né? E na tradução de hoje diz assim, os homens jogam dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é o Senhor, Deus, o Senhor. Uhum. Então, foi respondendo a sua pergunta. Eu acho que o que é importante nós colocarmos aí é que a sorte, em geral, é vista como algo do acaso. É o acaso que vai resolver. Mas, biblicamente falando, Deus, a decisão de Deus está por trás do lançar sorte. Então, né, quando os personagens bíblicos lançaram sortes, eles não chamaram o Deus acaso para agir. Eles pediram a Deus Eles mover entendiam a que circunstância. Deus iria falar através da Que haveria da uma sorte, intervenção, né? exatamente. Mas hoje vocês julgam que é uma estratégia válida? Para uma decisão dentro da igreja? Porque, por exemplo, Não, hoje eu não faria. você tem um Não. dado, eu não sei se essa expressão aí era dado, dadinho? A minha aqui é sorte mesmo. Na tradução da linguagem de hoje é dados sagrados. Dados sagrados. Né? A palavra hebraica deve apontar para isso. Porque eu fico pensando assim, é um processo arriscado hoje. Diante de tomar uma decisão, eu pegar um dadinho... Não, hoje não é prática, né, cultural nossa lançar sorte na igreja para decidir alguma coisa. Mas eu também não posso dizer que não houve uma influência do Espírito Santo, porque Deus ele faz do jeito que ele quer, do modo que ele quer, no tempo que ele quiser e ninguém... É um mistério mesmo. Esse negócio da Agora, escolha de Matias é tenso. Como o Rossi falou, apimentando um pouquinho. Gente, não, eu vou tomar mais água. Mas Tá olha cheio de só. pimenta esse programa hoje. Mas aqui, quem pede para Deus falar com ele? Pega a Bíblia e abre? Isso não é um tipo de dado? Isso não é um tipo de sorte? Depende da forma, né? Quando você fala o método do acaso, do mergulho. Isso. Fala, Senhor. Porque Quem eu acho que tem que pega estudar a a caixinha Bíblia. ali, a caixinha de promessa, fecha o olho ali, mas ali só tem promessa, e né? puxa. É esse que é o problema. Não deixa de ser um tipo de sorte. É um tipo de sorte. Então, não é? É verdade. E quando você Eu não abre, gosto. quando não é a caixinha da promessa, o sujeito abre, né, que não é correspondente ao que ele queria, e fala assim, não, eu não estava no Espírito. Deixa eu abrir. Não está valendo, né? Eu tentar de novo. Tem aquela historinha, né, que o sujeito abriu a Bíblia, tal, Fala, aí, Senhor. E foi Judas e se enforcou. Né? Aí ele, Ué. ele não gostou, fechou, abriu de novo, vai tu e faz o mesmo. Pronto. Não gostou, né? Pô, Deus, para com isso. Aí depois, pela última vez, o que tens para fazer, faz-o depressa. Pronto. É muito arriscado a metodologia do sorte. É muito azar. O Francisco de Paiva, que é do Maranhão, ele diz assim, sou evangélico e costumo jogar, mas sempre gostam de criticar o crente por julgar. Já investi $5, eu creio, no jogo Major Sport e ganhei $816. É certo o crente jogar? Você está ganhando? Tô brincando. Mas está gastando dinheiro, né? Aí mora um perigo. Qual que é? Porque você viu que funciona, dá certo, e você... Uma probabilidade, não estou dizendo que você vai fazer isso, mas, no modo geral, as pessoas vão dar continuidade porque acreditaram. E aí que mora o perigo. Né? Quando envolve dinheiro, é um problema. Aí eu já não concordo. Né? Agora, nada impede de você investir, eu vou gastar $10, $5, para alcançar um pouco mais ter uma usabilidade melhor no jogo, e, enfim, avançar, ter mais... Tudo bem, mas sempre tomando muito esse cuidado do objetivo, né? Eu volto ao que eu falei antes, questão de vício. O vício é complicado. Questão de confiança no dinheiro, questão de desperdício de dinheiro e questão de não saber administrar bem o dinheiro que vem fácil. Perfeito. E é um perigo o caso dele aqui que ele cita, né? Ele jogou 5 e ganhou 816.
a probabilidade também disso acontecer novamente é muito pequena. Eu e você jogaríamos de novo. Poxa, joguei 5. Probabilidade. A probabilidade é alta dele continuar, então aí mora o perigo. Rossi, Samir, obrigado desse programa apimentado. Eu estou precisando tomar água aqui agora, porque foi muita pimenta. Foi um prazer. Mas foi rico o debate, eu acho que foi muito esclarecedor. Eu espero que você também tenha gostado. Eu gostei demais desse papo sobre jogos de azar. E amanhã, 12h15, a gente volta para ter bate-papo sobre um tema também muito polêmico. Depois você fica sabendo. Um abraço e até amanhã. Que Deus te abençoe. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.